Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe e eu sou a Fabi Santina. Aqui nesse podcast a gente fala sobre maternidade, realidade, perrengues, momentos gostosos, fofuras, né? Troca de experiências e por isso a gente sempre tem um convidado. Não esquece de seguir a gente no Instagram. O Instagram é @vidademãepodcast. Os podcasts são sempre liberados aos domingos, meio-dia, no canal Fabi Santina. E temos também o canal de cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. E o meu Instagram pessoal, Fabi Santina. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. Ela que é atriz, modelo, influenciadora digital, ex-Chiquititas. Já viajamos juntas, né? E estou com ela, Nayumi Goldoni. Muito feliz, amei o convite. A gente conversou antes de começar mesmo. Sim, quando era só o projeto. Exato, gente, assim, muito feliz de estar aqui. Nayumi, mãe de duas meninas. Mãe de Maeli, mãe de Mavi. Maeli agora tá com 5 anos, acabou de fazer, pertinho de você. E Mavi tá com 1 ano e 7 meses. 8 meses, enfim, 1 ano e pouco. Não, é legal que assim, ó, eu te conheci naquela viagem que a gente fez há alguns anos atrás. A Maeli ainda era pequena, foi acho que a sua primeira viagem sem ela, assim. Foi. Eu lembro que você tava sofrendo. E eu, vou te confessar que na época eu pensava, ai, gente. Que sofrimento. Eu saí pra ir no cinema, eu fiquei tipo, minha filha tá sozinha. Agora eu entendo, né? É muito isso, eu fico pensando assim, ela tinha feito 1 ano... Ela foi 1 ano e 1 semana quando eu viajei. Eu tava com o coração apertado. Agora você sabe, ela tá com 6 meses. Imagina daqui a 6 meses você viajar, ficar 1 semana fora. Elas são muito pequenas, dependentes. E tem ainda um vínculo muito forte. A amamentação, eu amamentava ainda quando viajei. Tanto que a amamentação acabou na viagem. Então, assim, doía muito. E os primeiros dias foi maravilhoso, porque tem aquele lado... Tem aquele momento de... liberdade! Liberdade, foi muito gostoso. E eu lembro que o último dia que a gente tava lá, a gente foi pra Disney, se eu não me engano, na Califórnia. Fabi, o meu coração, tudo que eu olhava, eu queria chorar. Eu olhava as coisas de princesa, né? Eu olhava as coisas de princesa, eu olhava as coisas, tipo, eu falava, tipo, cara... Ainda falta muito. Ai, meu Deus, falta muito. Foi sofrido. O último dia, assim, foi terrível. Eu só queria ir pra casa. Mas foi uma experiência diferente. Não, e o legal é que pra mim foi assim, eu comecei a te acompanhar ali, né? Então, comecei a te ver, te acompanhar tudo. Mas eu comecei a realmente... consumir o seu conteúdo na sua segunda filha, porque eu já tava planejando, então eu já tava assim, naquela vontade, então vendo mais coisas em relação à maternidade. E aí, da Mavi, eu acompanhei assim, tudo, sabe? Cada detalhe, tudo. E aí eu já tava ali, aí depois eu grávida, ela já tinha nascido, então eu fui acompanhando tudo, assim, foi muito legal. E aí agora eu tô acompanhando todos os seus vídeos de introdução alimentar e tudo, então é uma inspiração, é uma inspiração pra mim. É uma troca, porque a gente acaba vendo coisas que às vezes é isso. Mamãe tem um bebê menor que o nosso e ainda assim a gente pega muitas coisas. Eu achei assistir o Vida de Mãe com a sua mãe também. Foi muito legal ver essa troca, né, entre mãe e filha. Então a gente acaba aprendendo sempre. E eu tenho algumas seguidoras que são avós. E eu falo, que louco, né? Uma avó me seguindo. O que será que ela aprende comigo? Mas a gente aprende sempre, né? Sim. Principalmente se você já tem filho. Eu também. Eu segui algumas pessoas que tinham filhos antes de eu ter filhos, mas consumir realmente o conteúdo, acompanhar, acaba sendo mais quando a gente já tem aquela sementinha de ter um filho, né? Sim. Eu acho que às vezes, além da gente aprender, a gente revive alguns momentos, lembranças, traz... Às vezes a gente assiste um conteúdo nem pela informação, às vezes porque é uma coisa gostosa de ver, de acompanhar, né? E tudo. Tem isso. Bom, hoje, gente, é Dia dos Namorados, né? Hoje que vocês estão aqui nos assistindo, Dia dos Namorados. Então, mais pra frente aqui nesse episódio, teremos os maridos, nossos namorados, eternos namorados. Então, mais pra frente, a gente vai chamar eles aqui pra gente conversar com eles também. Mas vamos começar com um bate-papo de mãe, né? Com a nossa conversa aqui. Olha...
Uma coisa que eu até abri uma caixinha de perguntas pro pessoal mandar perguntas pra saber, né, o que eles queriam saber da nossa conversa. Aí todo mundo tá assim, qual Chiquititas era a Nayumi? Quem era você na Chiquititas? Né, Chiquititas mais recente, né, de 2013. Foi 2013. Qual era seu personagem? Eu fiz a Gabi, que era a mãe da Millie. Então, é uma personagem que passa por várias fases. Eu lembro que na minha infância, meu sonho era ser Chiquitita. Então, eu assisti a primeira versão. E ser chamada, né, passar no teste, enfim, para fazer a novela, para mim foi a realização de um sonho. E a Millie, que é a protagonista da história, então a história começa com a minha personagem catatônica, porque teve grandes perdas na história, perdeu a filha no nascimento, ela acha que a filha morreu, perdeu o amor da vida dela, o irmão foi viajar, a mãe morreu, enfim, ela tem uma questão bem forte, familiar. E aí, ao longo da trama, muitas coisas vão acontecendo, ela vai se recuperando, e não vou contar o final, porque vai que alguém não viu ainda, tá no Netflix, né? Então... E aí, né, nessa época, você ainda não tinha... Não tinha. E como foi fazer o papel de uma mãe e agora ver, assim, que agora você é mãe, né? É muito... diferente, né, no sentido assim, eu fico pensando como eu faria esse personagem hoje em dia. Eu acho que eu fiz bem, mas de qualquer forma eu acho que teria uma humanidade maior ainda, porque cada coisa tem uma importância maior, é o que você falou. Pô, se eu não sou mãe, aí eu vou viajar e tô lá sofrendo, você fala, nossa, que exagerado talvez, né? E aí eu vi algumas cenas e eu falava, nossa... Ai, tudo isso. E hoje em dia, sendo mãe, eu falo, meu Deus, é uma coisa assim, o sentimento é tudo muito maior. Uma mãe realmente vive algumas coisas que só quando a gente mãe, a gente sabe. Então, foi especial. E hoje em dia, reviver, eu vejo cenas e eu falo, ai, no fim eu tenho muitas características da Gabi como mãe também. Isso é legal. E, Nay, você já morou na China, na Índia, na Malásia, África do Sul e Filipinas. Como assim? Nossa. Como você já morou em todos esses lugares? Conta pra mim. Eu trabalhei como modelo por alguns anos e a minha primeira viagem da vida foi China. Eu nunca tinha saído... Eu tinha saído de casa para vir a São Paulo para fazer a seleção de modelo. Cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu vou pra China. Minha mãe enlouqueceu. Eu falei com ela sobre isso ontem ainda. Ela falou, foi desesperador, porque aí, assim, na época tava passando uma novela que, se eu não me engano, eram bailarinas que viajavam e confiscavam o passaporte, e era tráfico, enfim, pra prostituição, uma coisa terrível. E meus pais ficaram apavorados, falaram, será que é verdade? A gente não sabe. Aí pediram o telefone de pais de modelos para ligar. E aí ligaram para pessoas do Brasil inteiro para descobrir. E eles falavam, tá, mas eles que passaram o contato. E se for mentira tudo isso, a gente vai cair no golpe. E hoje, na época, eu só ficava, cara, eu vou. Eles estão querendo... eles vão empatar aqui o meu sucesso profissional, meu sonho. Eu trabalhava com aquilo já no Rio Grande do Sul. E hoje em dia, só de pensar, sério, Fabi... Se as minhas filhas quiserem fazer isso, eu acho que eu morro. Eu penso em várias coisas que na época eu fiz, assim, minha mãe causava, não sei o quê. E hoje eu penso, cara, ela tinha muita razão. Meu Deus, eu tinha 21 anos. 21 anos é um bebê. Minhas filhas com 30 anos. Eu vou sofrer, fato, assim. Mas é isso, aí deu tudo certo, era realmente pra modelar. Então, acabei trabalhando um tempo em cada país, foi bem legal. Fiquei 1 ano e meio, assim, entre países. Foi uma experiência muito, muito incrível. Não é uma experiência financeiramente super rentável, como na época eu imaginava que seria, mas como experiência de vida, para conhecer outros lugares, outras culturas, assim, nossa, é incrível, incrível. Sim. Valeu. E você, além de modelo, atriz, também é influenciadora digital, né? Sim. Fala sobre maternidade, lifestyle, sobre tudo. Quando que você decidiu ingressar nesse mundo da internet? Menina, eu não decidi, foi uma coisa... Aconteceu. O André, que está aqui atrás, ele me deu... Eu falava... Vai acabar a novela. Eu tenho um público fiel, eu tenho um público que tá comigo e que é muito legal e eu não quero perder isso. E como atriz é uma coisa assim, muito instável. A gente faz uma produção agora, aí fica um tempo sem um contrato, aí daqui a pouco você faz mais uma. Então é uma coisa assim, eu falei, eu quero manter esse público comigo, aproveitar. O que eu posso fazer? Pô, vou fazer um canal no YouTube. Era uma coisa que há muito tempo eu pensava, mas não para virar influenciadora. Na época, blogueira, que era só o que se usava, ou youtuber. Eu falava, só
para manter o público comigo. Então eu criei o canal pensando em manter o público adolescente e infantil. O canal surgiu nesse formato. E chegou uma hora que eu falei, puxa, eu não tenho mais identificação. Eu tinha 30 anos, então acho que não rola, né? Fui desistindo e aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu gravei um Casal Responde pra contar que eu tava grávida pro André, mas eu nem pensava em postar, eu só queria ter registrado pra mostrar pro bebê quando crescesse. E o vídeo ficou muito legal. Aí postei, e aí começou a crescer muito o canal. As pessoas começaram a querer saber daquilo. E eu falei, então vou começar a falar disso, porque eu também tinha vontade. Ali era um assunto que eu realmente tinha vontade, eu queria estudar. Eu sou, nesse sentido, quando eu tô vivendo uma coisa, eu vou muito a fundo. Então eu estudava, eu pesquisava, eu sabia de tudo. Tinha vontade de falar disso o tempo inteiro. Então, no fim, acabou naturalmente virando isso. E aí eu achei o meu nicho, meu segmento, e segui falando disso até hoje. E aí, com isso, virou uma profissão. Os 2 primeiros anos foram para manter o público comigo. Era uma vontade que eu tinha, me comunicar, ter contato com a câmera, que tem a ver com a profissão de atriz. E aí acabou virando a profissão. E aí o conteúdo foi migrando, né? Foi. Porque a gente que fala de lifestyle é muito assim. Uma hora a gente tá falando de um assunto, aí fala de casamento, daqui a pouco maternidade, vai entrando. Agora você vai falar de reforma. Nossa, eu não vejo a hora. E aí a gente vai mudando de acordo com o que a gente tá vivendo. E é legal porque o pessoal que nos acompanha, assim, ou estão passando pela mesma fase, ou vão passar, ou estão só acompanhando porque gostam. Então, eles também vão migrando, assim, por essas fases. Eu sinto que se a gente... às vezes tem gente que reclama, né? Não sei se com você também, mas tipo, agora você só vai falar de bebê. Agora você só vai falar... Mas é um espaço... É diferente sei lá, vou assistir um canal de TV. Você sabe a grade de programação daquela TV, eles têm certos compromissos. Nós mostramos a nossa vida. O nosso trabalho é trazer conteúdo, mas que esteja ali batendo na gente, que se relacione a gente. Então, é muito natural que esse conteúdo nos acompanhe e as pessoas também vão mudando de fase. Quem queria saber sobre casamento, na época viu sobre meu casamento com o André, mas também provavelmente já casou, já não vai ficar consumindo aquele mesmo conteúdo. Legal também que o conteúdo continua lá, né? Então exato. A pessoa pode voltar, assistir coisas que já aconteceram. Eu tô no YouTube há mais de 10 anos, então as pessoas acompanharam a minha fase, assim, faculdade, ir morar sozinha, casamento, reforma e agora maternidade. Então, assim, tem muita gente que eu vejo do meu público que cresceu junto comigo, que viveu fases próximas, então que tem muitas mamães que me assistem desde aquela época. Então é gostoso esse crescimento junto e mudar um pouco também, né? Porque tem hora que você tá vivendo uma outra fase, não tem como você não falar dela, você ficar só no que você já falava. Então, faz parte, a gente vai mudando. Não faz sentido, né? Você ficar, não, só vou falar disso só. Inclusive, tem assuntos que eu gosto, que eu vejo que o meu público não curte tanto. Por exemplo, a parte de educação financeira. Tem a ver com o Leandro aí. Eu não entendo de finanças especificamente, assim, eu não vou indicar um investimento para alguém, mas eu sei sobre educação financeira, sobre algumas coisas, e eu amo esse conteúdo e eu sei que muda a vida das pessoas. E eu falo, sei que vocês não gostam tanto, mas eu quero ajudar vocês. Então, eu faço esse conteúdo porque... É por amor, sabe? Eu falo, vou seguir falando algumas vezes sobre esse assunto porque é uma coisa que me interessa e eu acho que é relevante. Sim. E é isso, a gente vai mostrando pro pessoal, olha, eu gosto desse assunto, mas o que vocês mais gostam é maternidade, é o que eu mais vou trazer porque me identifico com isso, tem a ver, mas eu me permito... Inclusive, ir contra os números, né? Porque a gente que trabalha com isso, a gente também fica ali refém, às vezes, cara, o número de visualizações, o número disso, o alcance. Mas a gente tem que fazer o que toca a gente também, né? Não, e às vezes assim, que nem sobre educação financeira, às vezes não vai ter a mesma quantidade de views do que um outro vídeo de maternidade, mas aquelas pessoas que estão assistindo aquele vídeo podem aprender uma coisa muito importante ali, muito legal, que pra elas já fez a diferença, né? Então, às vezes a gente não dá pra focar só nos números, só no que vai ter mais visualizações, a gente tem que, às vezes, fazer o que a gente gosta, o que a gente acha importante, né? E é isso, às vezes a gente recebe uns feedbacks assim, e eu falo, se eu ajudei uma pessoa nesse sentido, já valeu a pena tudo que eu faço. Sim. Tem gente que fala, depois que você começou a falar disso, porque assim... As pessoas que querem saber desse tipo de coisa, às vezes não vão seguir os super especialistas, porque eles não... É um mundo muito à parte, né? Eles falam muito termos técnicos, né? Então, se a pessoa nem começou a pensar nesse assunto, ele não vai seguir os especialistas. E eu sou ali, uma mãe que cuida da minha casa, que cuida das minhas filhas. A pessoa se identifica comigo. Eu falei um negócio que ela... Cara, você falou já umas 3 vezes disso.
ficou na minha cabeça, eu conversei com meu marido, eu fui lá e a gente abriu uma conta numa corretora. Falei, poxa, que legal, já é um primeiro passo, sabe? Então, acho que vale a pena. O trabalho é de formiguinha que a gente faz, mas tem um significado. O Leandro gosta desse papo aí. O Leandro gosta desse assunto. O Leandro foi assim, né? Ele sempre gostou de investimento e tudo. E ele começou fazendo no meu canal um pouco de conteúdo de investimento. Mas a gente via isso, assim, que não interessava muita gente, que algumas pessoas interessavam, mas não era, né, a grande maioria. E aí ele falou, vou fazer o meu e quem se interessar vai acompanhar direto. Ali. E aí foi assim que ele entrou pra esse caminho, né? E aí virou youtuber também, né? Finalmente. Foda, coloquei a camisa e vambora. É maravilhoso. Depois de muitos anos, eu falando, faz um canal no YouTube. Ele, só agora. E ajuda muita gente. É o tipo de assunto que tem que ter muito. As pessoas têm que falar sobre, porque isso pode mudar. De uma forma fácil. Que ele faz isso de uma forma fácil, né? Porque especialistas tem muitos falando, né? Mas às vezes não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. E você já é mãe há 5 anos, isso. Né? E você, foi sempre seu sonho, assim, ser mãe? Sempre foi um sonho. Eu não sabia o momento em que isso ia acontecer. Mas eu, desde pequena, sabia que eu seria mãe. Inclusive, assim, eu sempre pensava, eu não posso casar com uma pessoa que não quer ter filhos. Sim. E isso em relacionamentos anteriores sempre era uma... Eu tentava entender ali se isso passava pela cabeça da pessoa. E o André, quando eu conheci o André, ele não pensava muito em ser pai. Ele teve uma situação delicada na família dele. Ele perdeu a sobrinha dele com 11 meses de vida. E isso abalou muito a família inteira dele. E ele não tinha esse sonho. E aí a gente se conheceu. E nos primeiros meses, ele já começou a falar. Tinha uma música, que era uma música nossa, Uma Criança com Seu Olhar, eu quero... E ele começou a falar essa música pra mim e ele começou a pensar. Charlie Brown? Charlie Brown. Enfim. E foi... Isso foi crescendo nele, e aí eu falei, ok, ele quer, eu quero, então isso vai se realizar em algum momento. Quando eu engravidei da Maeli, foi no susto, mas eu falo assim, não foi planejado, mas foi desejado, porque naquele ano, foi em 2016 que eu engravidei, a gente tinha feito metas pro ano, a gente colocou, começar ali a organizar tudo para ter filho. Só que aí a gente ficou numa pindaíba na vida. A gente tava muito ferrado de grana, a gente tinha aberto uma loja, não deu certo, tava assim, tipo, meu Deus, a gente desistiu total. Isso em junho, julho, a gente falou, cancela os planos. Aí em agosto eu descobri que eu tava grávida. Quando desistiu, já não era mais, não dava mais. Aconteceu que a maioria das famílias, né? Tipo, não, agora não, porque eu tô sem grana. É ali que... Muito louco. Mas foi legal, foi um susto, mas eu acho que no primeiro momento, quando você descobre, não sei como é que foi o momento da descoberta, vocês estavam querendo, né? O nosso foi, eu falo que foi planejado até demais, né, amor? Porque o Leandro é virginiano, então pra ele é tudo assim, muito certinho, tem que ser desse jeito. Então quando eu já tava querendo, já fazia um tempo, e aí a gente falou, não, ano que vem, né, que já era final do ano de 2020, a gente falou, não, 2021. E aí eu falei, bom, tem que ir no médico antes, começar a tomar os suplementos, tal. Aí a gente foi no médico em dezembro, assim, e ele falou, você precisa tomar pelo menos 2 meses antes de engravidar, né? 1 no mínimo, mas assim, 2, melhor. Aí eu falei, então 1 mês tá bom. Ele, não, 2 meses são 2 meses, tipo assim, certinho. Aí ele falou, então tá bom, então em fevereiro, 2 meses. Aí em fevereiro a gente engravidou. Que maravilhoso! Na primeira, assim, não, foi muita sorte. O que eu falava pra ele, amor, não vai ser na primeira, não é assim, né? A maioria das pessoas não é assim. Então eu não achava que ia engravidar na primeira. Mas a gente fez assim, tudo bem cronometradinho, sabe? Tipo, esperou o tempo. Então eu falo que foi planejado até demais. Não foi tipo assim, deixa acontecer. Não, sabe? Vamos saber o dia e o horário. Mas é legal isso também. Eu vivi as duas situações. Da Maeli foi no susto, aí só pra... como foi, eu lembro que assim, descobrimos, comemoramos, muito felizes. No dia seguinte, a gente teve uma briga no carro, eu não sei se ele lembra, mas assim... Ele começou a reclamar, eu comecei a reclamar, eu falei, o que tá acontecendo? Tô me sentindo pressionado. Eu também. Assim como você não tava esperando isso, eu também não tava. Aí a gente foi se entendendo, conversando, e a gente falou, cara, é isso, a gente não tem grana, a gente tá num momento difícil, mas vai dar certo, e se a gente precisar, não precisa nem ter berço, dorme com a gente na cama, sabe? A gente vai dar um jeito, as coisas vão se ajeitar.
então tá bom, então vamos lá. E aí as coisas começaram a entrar nos eixos e realmente tudo, dali em diante a nossa vida prosperou muito. Eu sinto, as pessoas dizem que um filho nasce com um pão debaixo do braço. Eu não sei se o filho nasce com pão debaixo do braço, mas os pais aprendem a fazer aquele pão. A gente ganha uma força, uma potência, a gente tem que correr atrás. Então, isso eu senti muito que aconteceu depois que a Miley nasceu. E com a Mavi aí já foi o contrário. A gente pensou muito, eu sei que vocês andam pensando muito, será que não o segundo filho, né? A gente também ficou muito nessa fase, assim, sei lá, 1 ano a gente ficou, será? Não. Primeiro a gente dizia não de jeito nenhum, porque foi um primeiro ano bem intenso, a Miley nunca dormiu bem, então isso pegou muito pra mim. E aí, não. Aí começou a ficar mais fácil. Depois de 1 ano, Maeli cresceu, começou a dormir melhor. Aí já agora já ficou, quem sabe, né? Ficou tão mais leve. Aí eu falei, então, quem sabe? Aí com 2 anos a gente conversou e falou, não, vamos ter, então. E aí a gente foi primeira coisa, fizemos um plano de saúde. Aí depois a gente foi no obstetra, aí começamos a tomar toda a suplementação. Então foi tudo assim super organizado. E também, no primeiro mês, conseguimos. Aí já foi mais planejadinha. Total, né? Organizada. Aí dá uma paz, né? Nasceu no susto. Nasceu no susto. Então, vamos falar sobre isso, então. Parto. Gente, eu tava ali acompanhando todo dia, tal, quando vai nascer. Do nada! Eu só me deparo com a foto de você com ela no colo, tipo... A gente... Tá estranho isso, né? Sim, aí nasceu, não deu tempo de chamar nada. Conta como que foi o parto. Vamos começar pelo da Mavi, né? Que esse que foi no SUS. Depois a gente volta pro da Maeli. A Mavi... Tava tudo totalmente planejado, inclusive o plano de saúde que a gente fez antes de pensar em engravidar, assim, lá no começão, foi pensando, cara, eu quero o melhor hospital. Aí eu escolhi o hospital que tinha ali o quarto do parto humanizado, com as luzinhas no teto, enfim. Foi aquele, paguei mais caro pra ter direito àquele lugar. Tudo. Aí achei o médico, a doula, a obstetriz, a fotógrafa. Eu tava com tudo muito perfeito, tudo muito alinhado. Aí começaram as dores, eu acordei, era 3h08. 3h38, até 30, eu tava querendo ver se realmente era umas contrações. Levantei e tal, 3h38, eu falei, acho que vai começar esse trabalho de parto. Acordei o André, falei, amor, vamos lá. E aí fomos pra banheira, enchi a banheira, fiquei lá, não tava sentindo dor. Tanto que assim, conversava, ele ligou, mandou mensagem, ligou pro obstetra. Tudo muito tranquilo. E eu ali fazendo tudo que eu precisava. Levantei da banheira, quando eu levantei devia ser umas 4h40, enfim. Comecei a sentir um pouco de dor. Eu falei, tá, vamos dar uma agilizada. Ele não tinha arrumado a mala pra maternidade, enfim, começou a arrumar. Né? Eu falei, gente. É impressionante. A mala pronta desde 33 semanas. A pessoa faz no dia, mas tudo bem. É isso. Ele falou, não, eu queria ver como é que ia estar o tempo. Pô, põe uma calça e marca um casaco. Uma camiseta. Tudo certo. Aí ficou arrumando a mala dele, eu fui me maquiar e tal. Sim, comecei a sentir mais dor. Eu falei, vou voltar pra banheira que eu acho que vai ser bom. Nisso chegou a obstetriz, que no primeiro e no segundo parto, ela faz parte da equipe do meu obstetra. Ela vai na casa da pessoa, se a gente contrata pra isso, pra analisar como é que tá o trabalho de parto e dizer, legal, é o momento de ir pro hospital. Isso pra não ficar tantas horas no hospital em trabalho de parto. E no primeiro, aconteceu de a gente ficar muitas horas em casa, tipo 7 horas em trabalho de parto em casa. Quando chegamos no hospital, fiquei mais muitas horas ainda. Eu tinha muito medo de chegar cedo. Então ela chegou, falou, vamos analisar, vamos sair e tal. Era 6h01 quando ela chegou. Eu sei porque eu fui falando, eu quero botar no vídeo, né, o tempo. Aí fui pro sofá, ela foi fazer o exame de toque, só que estourou a bolsa. Na mesma hora eu comecei a sentir vontade de fazer força. E eu tinha estudado muito sobre aquilo, no da Maeli eu não senti vontade de fazer força. E eu falei, eu não consigo segurar, eu tô fazendo força. Ela, gente, vai nascer. Alguém pode trazer toalhas? Liga pro SAMU, liga pro tentando manter a calma. E aí fiz uma força e nasceu. Foi assim, 6h14 ela nasceu. Então, assim, foram 13 minutos entre a chegada dela e o nascimento. Foi surreal. Eu só falava, o que aconteceu aqui? Meu Deus, que loucura, porque foi. E foi meu sonho. Ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu tinha medo de falar isso pras pessoas, porque, inclusive, a minha irmã é médica. Ela tinha um pânico que eu fizesse em casa, parto em casa. E ela falou, você não vai ser louca de fazer. Isso, claro, tem várias formas de pensar médicas aí. A minha irmã acharia perigoso. Minha mãe, quando eu nasci, ela teve uma hemorragia, ela quase morreu, entrou em coma. Então, eu me sinto segura no hospital também. Eu falei,
não corre o risco, eu quero ir pro hospital. Mas que aí na hora certa e tal. Então eu falei, nossa, ela vai achar que eu planejei que nascesse em casa. E não, gente, foi super no susto. Tanto que assim, não tinha nem como cortar o cordão. A obstetriz não foi pra fazer o parto. Ela só clampeou depois no momento certo e ficamos esperando o SAMU pra isso. Tipo, não tinha nada, não tava nada planejado. E aí tem o risco, né? Eu assisti o parto com o SAMU no telefone. E você teve uma hemorragia no parto, né? Eu tive. E é uma coisa que sim, 5 minutos. E é uma coisa que você não tem como prever, né? Exato. Tipo, imagina. E é muito doido, assim, ó, porque a gente se prepara. Que nem eu falei, eu quero uma cesárea agendada, porque eu quero ter o controle. Olha que ilusão. A gente acha que tem controle. Eu quero ter o controle de chegar lá no dia, com calma, organizar o quarto. Tudo. E aí ter o parto, tudo certinho, né? Com as pessoas me verem na janela e tal. E a gente acha que tem o controle. Então eu pensei, cesárea, porque eu nunca quis o normal, assim. Sou muito... Meu limiar de dor é muito fraco. E eu não me imaginava mesmo, assim. Eu não conseguia me visualizar tendo um parto normal. Tentei, estudei, até cogitei quando eu tava grávida. Aí ele olhava pra mim e eu falava, não. Mas isso é legal. Você estudou e você fez a sua escolha. Sim, o corpo é seu, sim. né? Você tem que ter esse direito. E aí, fui pro parto, cesárea, do jeito que eu queria, tudo certinho. Chegou lá na hora, eu tive uma hemorragia, enfim. E aí fiquei internada, UTI. Então, nada tudo para diferente do que a gente controle, né? planeja. E muito doido que, assim, o seu parto foi o que muita gente, às vezes, quer Sim. e não consegue. Sim. Assim, gente, nascer assim, rápido, que você não teve tempo nem de pensar. Porque eu senti, no primeiro eu tive muita dor e eu precisei entrar com a ocitocina, as contrações pararam no meio. E eu falava, eu queria muito que fosse... E aí a dor é bizarra. Gente, a gente teve que dar um pause aqui, porque rolou um problema com a internet, as câmeras pararam, então a gente tá voltando um pouco diferente aqui. Mas vamos continuar, que o papo tava muito bom, não dá pra parar. Então a gente tava falando do seu primeiro parto. Isso, no primeiro parto foi com muita dor, eu cheguei no hospital, as contrações pararam, então eu entrei com a ocitocina, a dor aumentou, foi longo. Então tudo que eu queria, eu falava, Deus, por favor, eu só quero um parto rápido e com pouca dor, só. Mas assim, quando eu falava rápido pra mim mesma, eu pensava, o outro foi 14 horas, 10 horas já é mais rápido, 8 horas. Nunca imaginei que, em 3 horas, menos de 3 horas, ela teria nascido. Já estaria no colo. E como que foi? Porque aí, quando o SAMU chegou, ela já tava no seu colo. Já. E aí, como que foi ir pro hospital já com ela nos braços, né? Aí entrou uma coisa que eu não sabia, assim, o pessoal do SAMU ficou meio assim comigo, sabe, depois eles explicaram pra minha obstetriz, tem muita mãe que esconde gestação, que não quer o filho, que não sei o quê, e aí eu não podia ficar segurando ela, eles levaram ela no colo, não pôde ser minha mãe, não pôde ser a obstetriz, não pôde ser eu, no nem trajeto, nem o pai, eles tinham que levar por questão de segurança. E aí, esse foi um momento que eu fiquei, primeira hora ainda de nascimento, né? Mas foram 15 minutos só até chegar lá. E aí, chegando lá, já veio no meu colo, antes de 1 hora ela mamou, enfim. E antes deles chegarem em casa também, ela tava total grudada em mim. A gente descendo as escadas, não tinha saído a placenta ainda. E aí, o André me levou no... Porque o elevador estava quebrado. Sorte, né, elevador? Fitness, não. Elevador estava quebrado do nosso prédio ainda, então descemos 5 andares de escada, eu no colo do André. Daqui a pouco eu senti uma coisa, eu falei, amor, acho que caiu a placenta. No quarto andar. No quarto andar. Aí alguém pegou, botou numa bacia, levou para o hospital. Foi assim uma coisa bem louca. Mas eu ainda falo, pra mim foi o parto dos sonhos, porque foi tudo fácil. Foi tudo simples, foi tudo rápido. Mavi nasceu, graças a Deus, muito bem. Eu fiquei muito bem. E aí fomos pro hospital. Teve gente que perguntou, mas por que você foi pro hospital se tava tudo bem? Por que já não ficou em casa? Porque precisava verificar se estava tudo ok. Não tinha pediatra, se desse alguma intercorrência comigo, a gente tinha que verificar. Então fomos para lá, seguimos todo o protocolo. Minha equipe já estava me esperando lá, né? Enfim, foi ótimo. Mas é muito doido você falando assim, que não ficou com ela logo que nasceu. Eu até fiquei, mas eu tava quase inconsciente, assim. Eu tava, não quase inconsciente, mas eu tava muito mal. Então, eu via ela do meu lado, assim, mas eu não conseguia... Eu só pensava, não posso desmaiar, eu tenho que ficar acordada, Nossa. E aí, eu não consegui... Ela não mamou no primeiro momento ali, tentou, mas eu tava muito mal. Então, eu falei, tira, porque eu achava que eu ia vomitar em cima dela, sabe? Porque eu tava com pressão baixa, tudo.
E aí, quando me deram a notícia ali ainda na sala de parto, que eu ia pra UTI, ela não ia ficar comigo, porque eu tinha essa ideia na minha cabeça. Eu vou sair aqui com ela no meu colo e aqui ela vai ficar e vamos pro quarto juntas, né? O nosso plano de parto o na nosso cabeça. plano é esse. E aí, quando falaram, não, ela vai pro berçário, eu falava, não, mas ela não pode ficar com o pai. Não. Ela tem que ficar no berçário, e ele vai pro quarto e você vai pra UTI. E aí, naquele momento, eu fiquei, tipo, ai, e agora, tal? Só que aí, aí teve um momento que eu falei, pera, eu vou pra UTI, não ela. Então, ela tá bem, tá tudo bem com ela. E eu não ia ter realmente condições de ficar com ela, porque eu precisava dormir, eu tava, assim, quase apagando. Então, é isso, a gente quer aquilo e tal, e muda, mas no final dá tudo certo, assim, sabe? Tá tudo bem. É uma expectativa que a gente tinha que não deu certo, mas... E falam muito pra gente a questão do vínculo. Ai, tem que amamentar por 2 anos por causa do vínculo. Tem que... a primeira hora... Eu entendo e eu acredito, e eu estudei muito sobre isso, então eu fazia questão de ter a primeira hora de ouro junto com o meu bebê, amamentar o máximo possível. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Não é porque não deu que eu não teria vínculo com a Mavi. Não é porque eu não fiquei... que eu perdi 20 minutos ali com ela até chegar dentro da primeira hora que eu não criei vínculo. Não é porque eu não amamentei durante 2 anos que eu não criei vínculo. Não, é muito maior que isso. Tem mãe que como, né, que não, nem vê o filho, que tem alguma intercorrência, filho vai para um lado, mãe vai para o outro. Às vezes o bebê fica internado prematuro na UTI, você não dorme no hospital. Aí seca o leite e a mãe continua tendo, né, cria o vínculo com o bebê, senão o pai também não conseguiria nunca criar. Exato. Então, a gente, por mais que seja super importante, e isso eu continuo falando, se você puder, tenha e faça. Se não puder... eu acho assim, não é tem super a culpa. importante, mas a gente não pode ter a culpa e a neura de, tipo, não precisa ser desse jeito. Porque é isso, tem as mães de bebês prematuros, que bebês ficam 1 mês, 2, 3 meses no hospital, então ela vê por algumas horas do dia, ou não consegue amamentar por conta disso, ou por outras questões. E não é isso que vai deixar você não vai ser mais ou menos mãe por conta disso, né? Que nem eu não dei o primeiro banho, eu nem vi o primeiro banho, eu tava internada, aí o Leque deu o banho, viu e tudo, eu vi por vídeo ali, acompanhando. Mas é isso, passou e tá aí, sabe? Tá tudo bem. E assim, na hora me deu essa consciência de, tipo, eu não ia realmente conseguir ficar com ela, eu não tô bem, mas ela tá. Que bom que você conseguiu ter essa visão. Eu pensei, antes eu na UTI do que ela, então assim, tá tudo bem, sabe? Ela vai estar tudo... Nasce o bebê, nasce a mãe já tava ali tendo uma atitude de mãe total. Mas foi porque no primeiro momento, quando eles me falaram, eu fiquei tipo, não. Aí eu falei, não, pera. Não, tá tudo bem, não. Tá, vai dar tudo certo, sabe? Vai ficar tudo bem. Mas foi isso, assim, eu não consegui realmente amamentar. Eu tentei, ela tentou pegar, mas eu não tava bem e ela também não pegou na primeira hora. Ela foi pegar um pouco mais tarde. Mas, enfim, estamos aí amamentando 6 meses já, tá tudo bem. E é isso, né? Muito bom. Não é isso que fica. E já que a gente tá falando de amamentação, como que foi a amamentação pra você? Ai, foi difícil. As 2 trajetórias de amamentação, assim. Primeiro as 2 começaram muito bem. Eu tenho o diário das primeiras semanas. Eu fazia 1 vídeo por semana falando como foi a semana. E aí, no primeiro, eu falei, não, tá tudo ótimo, só machuquei um pouco o peito, tá mamando. E as 2 a gente foi vendo que o peso não estava adequado, né? Elas começaram a perder peso. A Maíli não chegou a perder peso, mas ela não tinha o ganho esperado. A Mavi perdeu muito peso no começo. E aí passou 2 semanas, enfim... A Mavi, eu cheguei e falei, nossa, gente, dessa vez tá leve, tá fácil, ela tá mamando, e ela mamava bem, só que não ganhava. Aí a gente descobriu que tinha o frênulo da Mavi, a gente foi fazer a cirurgia, que é a frenotomia, que é aqui embaixo da linguinha. Fizemos, aí teve que fazer... como chama? Uma terapia, fonoterapia, para aprender a mamar. Eu usei a sondinha. Chegou um momento que estava, assim, muito difícil. A gente estava comentando aqui nessa pausa que, gente, eu tirava leite durante, sei lá, 3 horas e meia do meu dia. Então, eu amamentava durante 4 horas, tirava durante 3 horas e meia e praticamente... Passava basicamente o dia inteiro amamentando e tirando leite, né? Porque... É muito louco, a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Que você fala, que momento que você tira o leite? Porque aí você começa a introdução alimentar. Então, você tem que tirar o leite no momento que você tá dando comida. Mas como? Você tá dando comida. Aí depois você tem que interagir com a criança. E aí vai. Aí você, tipo, deixa de dormir pra tirar o leite. E é uma correria, né? Uma loucura. E aí, na Maeli, eu tirava leite também, mas...
eu entrei com uma mamadeira do meu leite, acho que ela devia estar com uns 4 ou 5 meses, porque começou a ficar com peso muito baixo. Aí no fim do dia eu dava uma. Eu não tinha, por mais que eu tinha bastante informação e estudava, eu não tinha tanto quanto eu tenho hoje. Então eu consegui segurar um pouco mais, e ela sempre foi muito magrinha, era uma questão, nós temos o mesmo pediatra. No começo a gente ficou muito preocupado, a gente fez vários exames com a Maélia, inclusive, para ver se ela não tinha alguma questão a mais, porque ela não ganhava peso. E hoje a gente vê o quanto isso é genética dela, porque até hoje ela come muito bem e ela tá sempre ali super magrinha, na linha mínima ali do peso e muito saudável. Então, é o perfil dela. O perfil dela, da criança. Então, quando a gente entendeu isso, deu pra dar uma respirada. Mas foram processos difíceis de amamentação, assim, a ponto de, tipo, será que eu não devia ter desistido? Em alguns momentos eu me perguntava. Eu acho que a gente tem que ir até o nosso limite, mas eu acho que aí uma coisa que eu nem cheguei a falar, que é a internet também tem um tribunal muito difícil. Sim. E me julgam muito, me julgavam muito, e jogavam, tipo, você não vai desistir da amamentação, né? Como assim? Então tinha um peso de, além de eu ter que conseguir por mim e pelas minhas filhas, eu não podia influenciar negativamente aquelas pessoas que estavam me acompanhando, e parecia que algumas pessoas pesavam em mim, tipo, cara, você tem que conseguir, se você não conseguir amamentar, é porque você não tentou o suficiente. Então eu talvez tenha extrapolado, eu vejo algumas imagens da Mavi com 5 meses, na verdade, eu evito ver, porque eu tenho vontade de chorar quando eu vejo, porque eu vi que eu passei do limite no tentar seguir com uma amamentação exclusiva. Ela claramente estava precisando de algo mais, e aí na sequência ela ficou doente, ela quase ficou desnutrida, e assim, fui eu que causei isso, sabe? Porque eu quis seguir com uma amamentação exclusiva. Então, até que ponto a gente tem que ficar falando para outra mãe, faça isso, você tá fazendo errado, se você não conseguir é porque você não tentou. Quem me acompanha sabe quanto eu tentei. E consegui, mas a custo do quê? Enfim, tem muitas questões, assim, por isso que eu digo, cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho, e quem vê de fora nunca vai saber de tudo, o limite da mãe, o quanto o bebê precisa, etc. Sim. E pra vocês? Tem muito... Eu queria primeiro falar pra você, não se culpe, porque você fez o melhor que você podia com as informações que você tinha naquele momento, naquela época, né, com o que você podia, e hoje ela tá aí, bem maravilhosa, Amém. linda. Mas eu acho muito isso, assim, a gente sempre teve muito julgamento na internet, de modo geral, mas em relação à maternidade, assim, todos os assuntos que englobam a maternidade, eu acho que são muito mais pesados. Eu não sei se eles são mais pesados ou porque eles nos tocam mais, né? Dói mais. Dói mais. Porque é isso, as pessoas julgam muito o que você deve, o que você não deve fazer. Eles idealizam o que a gente deveria fazer, que às vezes a própria pessoa não faz, que tá julgando. Mas a gente tem que fazer, porque a gente tem que dar o exemplo. Porque a gente Eu não tem esperava que mostrar. isso de você. Exatamente. Eu acho isso. Eu acho que todo mundo tem que entender que tem que respeitar o limite da mãe também, do bebê. E você não sabe, por mais que a gente mostre a nossa vida nas redes sociais, é um recorte. Eu sempre falo isso. Não julgue uma pessoa por 15 segundos de um stories. Você não sabe o que tá por trás. E por mais que você filme 24 horas do seu dia, você não sabe o que tá passando na cabeça daquela pessoa. Então, você nunca sabe o todo. Você sabe só a pontinha do iceberg. Então, é muito fácil julgar, assim, porque a sua filha tá comendo assim, assim, assado. Mas você sabe quanto tempo ela levou para começar a comer aquilo? Como que foi todo o processo? Então, é complicado essa parte de... E é muito palpite, né? Assim, muito. Como você falou, é legal uma troca. Eu tenho algumas seguidoras que eu até elogio quando elas mandam uns directs, às vezes, cara, olha, isso não é uma crítica, eu tô te perguntando porque eu também tenho essa curiosidade. Ou então, não concordo com você, mas entendo o seu ponto de vista. E exponho o ponto de vista, mas com uma delicadeza, com uma educação, que eu falo, que maravilhoso. Achei super interessante seu ponto de vista, por mais que a gente discorde, tudo certo, não fica um clima ruim. Agora tem pessoas que falam, eu dava a Mavi sempre comeu pedaços de comida relativamente grandes. Porque ela conseguia comer, ela gostava e nunca engasgou comendo, mas bebendo líquidos ela engasgava, mas comendo não. As pessoas viam e queriam falar, tá muito grande, vai acontecer. Eu falei, gente, calma, tá tudo bem, eu sou a mãe, eu tô olhando, eu tô aqui na frente dela, eu já sei fazer a manobra se precisar, mas tá tudo bem, eu tô acompanhando o ritmo dela. Se eu vejo que ela tá conseguindo comer, eu não vou esmagar. Se ela come um pedacinho, vou seguir aqui. Se precisar, eu esmago, eu volto atrás. Mas deixa eu ir acompanhando a minha filha, que eu tô de olho. Sentir o ritmo da criança, né? A gente tá de olho. A gente não tá fingindo. Eu acho que a gente tem que entender que nem tudo
não só tanto da gravidez quanto da maternidade em si, da criança, não é by the book, né? Não é assim, então tem que começar com isso vai ser assim. Não, às vezes a criança não vai gostar daquela fruta, não vai comer, vai demorar 3 semanas para começar a comer. Então, não é um livro perfeito. Cada criança é de um jeito, tem o seu próprio tempo. Então, porque a criança da fulana engatinha e a minha não engatinha. Gente, porque é assim, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento e a gente tem que parar de comparar e de querer julgar, né? E comparam. E aí, sem querer até, não sei você, mas eu às vezes me vejo me comparando essa questão dos bebês. Você começa a ver, mas tem a mesma idade. Tá falando. Tá andando. Será que... Para! Louca! Aquele vídeo louco. Para, Naima, sua filha tá bem, tá tudo certo, cada um no seu ritmo, mas às vezes até a gente se pega nessas comparações, e às vezes eu fico com medo, quando eu vejo que a Mavi tá fazendo uma coisa específica, que talvez seja um pouquinho à frente da idade, eu penso, será que eu mostro? Será que isso não vai estimular mães a acharem que tem um problema, que às vezes não tem? Porque eu, às vezes, me comparei, porque eu tenho uma amiga que esses dias me perguntou, mas meu filho não fala ainda, e ele tem a mesma idade, e eu acho que ele tem problema. Ele só fala 2 palavras. Eu falei, não, mas assim, ele faz várias outras coisas que a minha filha não faz. Porque tem isso, né? Eu falei ontem pra minha filha mais velha agora, Maélia, eu falei, filha, tem pessoas que gostam mais de matemática e vão ser muito bons na matemática. E tem outros que se comunicam muito bem, que vão ser melhores nisso. Enfim. E é doido como tudo isso faz com que a gente se prive, às vezes, de falar alguma coisa, postar alguma coisa que a gente estava falando de, será que vão pensar? Então, é melhor eu não colocar. Eu mesmo, durante a gravidez, assim, eu já tinha na minha cabeça que eu queria o parto cesárea, mas eu fiquei com muito tempo pensando, falo ou não falo? Até porque eu também pensava assim, vai que acontecesse comigo que nasceu, sabe? E eu também pensava, e se eu mudar de ideia? Porque se eu falar que eu quero cesárea e depois, no mês antes, eu falar, não, agora eu quero normal, e eu mudar de ideia, eu vou falar, o que aconteceu, não sei o quê. Às vezes você só mudou de ideia, sabe? Então, também tem muito isso, assim, eu ficava muito com medo do que iam falar, do que iam pensar, porque vão me julgar, porque, então você é fraca, porque você não quer passar, ou você tá... incentivando negativamente as pessoas a irem por esse caminho. Então eu falei, não, deixa acontecer e depois que rolar, rolou. E aí eu falei que foi total escolha minha, porque eu quis, né, enfim. E eu recebi muito comentário positivo no sentido de, nossa, que bom, porque muitas pessoas não falam, eu também quero passar por essa experiência, mas também me sinto pressionada a viver um parto que não é o que eu desejo, por conta disso e tal. Enfim, mas eu falei, gente, não me usem como foi o que eu quis e tal. Mas a gente vive isso a gente deixa de falar muitas coisas, né, por conta disso. O nosso trabalho tem essa responsabilidade. Tudo que a gente fala está impactando alguém de alguma forma. E que bom. Aqui eu não sou radical, eu falo às pessoas às vezes nesse comentário, inclusive, não esperava isso de você, já ouvi algumas vezes, porque eu tenho um perfil meio certinha, mas eu não sou radical em nada. Então, assim, hoje eu tenho uma cabeça ainda menos nesse sentido de tem que fazer Eu tentei amamentar de todas as formas, chegou um momento que eu falei, cara, eu entendo completamente quem não consegue seguir numa amamentação. E eu sou uma pessoa muito defensora da amamentação, e eu fiz de tudo para as 2. Mas eu entendo, assim, inclusive na alma, na minha pele, eu vivi essa sensação de falar, olha, se eu não tivesse 5 pessoas ao meu redor falando, vai, Naima, você vai conseguir, eu teria falado, olha, já deu, gente, foi o que eu consegui, foi lindo até aqui, não foi lindo, foi difícil até aqui, mas... E chegamos num ponto muito legal, então, cada pessoa tem que ter o direito de escolher o que ela vai fazer, inclusive o parto. Eu também sou super defensora do parto normal, tem que estudar, tem que saber... Você viu lá? Cara, mas não é isso que eu quero viver. É o seu corpo, ninguém tem que dizer que você tem que fazer um parto normal. Ninguém tem que ser obrigada a fazer nada. Porque aí a gente defende meu corpo, minhas regras, e não consegue aceitar que uma mulher tem que ter o direito de escolher fazer uma cesárea, se isso é o que pra ela faz sentido. Assim como, se é um parto normal, ela tem que ter o direito de poder tentar, pelo menos, chegar ali. Então, as pessoas têm que abrir um pouco mais o coração, que o que faz sentido pra mim, talvez não faça sentido pra você. E tá tudo bem, tem que estar tudo bem. Deveria ser uma obrigação. Tem que estar tudo bem a opinião do outro. Sim. Sobre si mesmo, né? E como que foi pra você, a hora que você decidiu
ter filho com a carreira, assim, qual momento que você... Porque mexe, a gente sabe que muda, né, tanto na área digital, mas acredito que como atriz, modelo, impacta ainda mais, né? Eu tinha muito medo, Fabi. Tanto que da primeira gestação não foi planejado e eu ficava, não, mas eu quero conseguir trabalhar como atriz ainda e eu sei que se eu engravidar, são ali 9 meses com uma barriga que não tem como o que eu faça, né? Então, isso era uma questão, eu ficava, será que é o momento? Será que não é? Vou tentar mais agora. E no dia, olha que curioso, no dia em que a minha gravidez da Maeli foi confirmada, porque a gente passou por uma fase de achar que era uma gravidez anembrionária, né? Sem embrião, e aí sofri, fiz o exame, confirmou que eu tava grávida, no mesmo dia eu recebi uma ligação da Record, me convidando para fazer a Terra Prometida. Seriam 3 meses de gravações e eu falei, ai, que legal, que ótimo, quero, vamos. Aí desliguei e falei, amor, e agora? Tô grávida. E me chamaram pra novela. Aí fui pro Google. Em quanto tempo aparece a barriga? A barriga, em quanto tempo consigo disfarçar uma barriga? Enfim. E eu falei, não vou contar. Porque se eu contar, eu tava há muito tempo tentando uma oportunidade como atriz novamente. E aí surgiu a oportunidade, eu grávida. Eu falei, eu vou ter que dizer que não. Se eu falar que eu tô grávida, eles vão ter receio e eles vão me desescalar. É assim. E eu entendo, porque a personagem tinha todas aquelas questões. Eu falei, ok, diz aqui que a barriga lá com 5 meses ela vai aparecer. Então eu não vou contar, são só 3 meses, vai dar certo. E fiz a novela, tanto que eu lembro, teve uma questão psicológica envolvida. Eu não tive muitos sintomas na minha gestação, assim, eu não sofri muito. Mas eu lembro de alguns momentos de acordar meio... E eu pensava, eu não posso passar mal. Se eu passar mal, eu não vou conseguir gravar. Vão descobrir que eu tô grávida, eu vou perder o meu trabalho. Eu tô bem, respira, toma uma água, vai dar tudo certo, você não vai enjoar. Eu ficava assim, todos os dias eu pensava, eu não vou enjoar, eu vou ficar muito bem, tô ótima, vai. e gravei toda a novela. No finalzinho, o vestido começou a não fechar muito. Eu assistindo hoje a novela, eu vejo a minha barriga, assim, no final eu via que tava um redondinho aqui. Aí eu falei pra figurinista na última fase, que tinha, sei lá, eu passei uma semana e meia gravando, eu falei, olha só, eu tô grávida e tá ficando difícil de fechar. Se o próximo look a gente conseguir fazer um pouquinho mais solto, ela falou, tá bom. Então ela foi uma fofa. Coca, obrigada. E consegui terminar, ninguém soube. E aí depois eu falei, gente, tava grávida, que ótimo. Foi. E da Maeli teve uma situação parecida. Eu queria fazer... eu não queria mais ir pro Rio de Janeiro pra trabalhar como atriz. Eu queria ficar aqui porque eu já tinha... Falei Maeli, Mavi, enfim. Eu já tinha Maeli. Mãe de duas, já começa a trocar. Da confusão. E eu falei, não, vou fazer... Eu fiquei sabendo que ia ter uma escalação para uma novela que eu queria fazer. Eu tava fazendo 1000 cursos de atriz para me manter ali super atualizada. E eu pensei, quando tiver essa escalação, faço. Se eu pegar a novela, eu faço a novela. Se não pegar, eu engravido. Porque a gente já tinha decidido que iria engravidar. E aí fiz o teste para a novela, fui bem, iam me apresentar para os diretores. E aí nesse momento, quando falaram que iam apresentar, falaram, Nayumi, caiu a novela, vai só para 2021. Amor, vamos engravidar agora. Porque aí eu vi, de 19 a 21 é o tempo de eu ter ela, mas era essa preocupação. Hoje em dia, mudou. Hoje em dia, graças a Deus, o trabalho como criadora de conteúdo cresceu muito. Eu amo o que eu faço, tenho um espaço legal. Financeiramente também, assim, as pessoas acham que o auge foi trabalhar em TV, mas... Eu ganho 10 vezes mais hoje do que eu ganhava na época. Então, eu faria... Se me chamarem para fazer uma novela, podem me chamar. Eu faria por amor, porque assim, eu amo. Mas não é mais o foco, porque para minha família, pensando em sustentar a fonte de renda da família e algo que eu também curto, eu continuo trabalhando como criadora de conteúdo. Hoje em dia é a prioridade. Sim. Pela questão de família. E como um passe de mágica, ó, os maridos... Aconteceu, cá estamos agora. Meu Deus. Como eu falei, né, Dia dos Namorados, então feliz Dia dos Namorados pra todos aí. Estamos com os maridos papais aqui também. É nóis, estamos na fita. Leandro Munhoz e André, marido da Nayumi. @André Personal, porque a gente fala, não é André Moreira, é André Personal. André Personal. Sigam aí no Instagram, hein, pessoal. Siga aí. Gente, a gente é um casal pais mais novos, assim, a gente ainda tava meio perdido. Vocês estão juntos há quanto tempo? 8 anos juntos, 7 anos casados.
E filha de 5 anos. 5 anos. 5 anos. Show. A vida do casal depois dos filhos muda. Muda. Um olha pro outro, fala, você vai falar sim, você vai falar não. Muda. Mas eu acho que assim, muda. Eu acho que a parada... Não é piora, muda. É, exatamente. Sim. As pessoas botam um terror nessa parada. Já era, vocês não vão mais se encontrar, vai ser muito ruim. Não fica mais maravilhoso essa parte amorosa, mas fica realmente mais conectado. Quando rola, é muito bom, assim, sabe? Mas demora um pouco mais. Ele falando de namoro mesmo. Eu Relação. sinto isso. Tipo, acontece menos vezes, a frequência diminui, mas a qualidade melhorou. Porque quando rola aquela chance, é a chance, né? Não tem mais todo dia. Você tá fazendo Exatamente. escondido, não? É escondido. Já ouvi falar assim. É um Fala, pouco meu, parece que tá meio escondido. A Tassi veio aqui, né? E ela falou isso. Ela falou, É amordaçada. parece que fica escondida. legal, porque você fica... É, tipo... Os dois amordaçados. Ela falou, eu me sinto adolescente, porque tem que ser tudo escondido. E aí, quando rola a chance, é a chance. Aproveita. A cama não pode ter rangido. Tranca a porta. Já deixa os Senão pés as regulados. Porque com criança maior é isso. A gente tranca a porta. Tranca a porta, liga a babá eletrônica, fica ouvindo qualquer barulho, a gente já... Opa! Parece filme. Põe uma caixa na frente, tranca, põe uma caixa, põe um armário, você prepara. quase isso, é aí quase você vê só isso. tudo isso. Acordou, se veste. É engraçado, parece filme de ação. Fica Mas se torna um mais evento. emocionante. Se por torna isso. um evento. Dá uma pimentada, querendo ou não, né? Não, imagina, aí a pimenta bastante. Mas também passa um período... na Mavi eu senti mais, inclusive, do que a Maeli. Porque na Maeli, olha que engraçado, a gente tava nos 2 primeiros anos de relacionamento, a gente tava ainda na fase da paixão. Então eu senti... Quando ele foi trabalhar, quando ele voltou, depois dos primeiros 4, 5 dias, eu chorei. Foi o dia que o Baby Blues bateu pra mim. Eu fiquei assim, arrasada, porque eu tava numa fase de paixão. Eu ia esperar ele todo dia na porta, quando ele chegava do trabalho. Era muito paixão. Não é nem de lembrar isso. É lindo. Passou, gente, acontece. Tudo é um ciclo. Tem Nossa, era começo, meio e recebido fim. com um petisco, bebidinha, lingerie. Não vou lembrar disso. Gente, é isso, a vida muda. Mas hoje temos 2 presentes na nossa vida. Eu sou recebido com brinquedos jogados na cara. Abre a porta, papai, toma, pum, boneca voando. E aí, da Mavi, eu senti assim, tanto que eu falei, amor, eu preciso de mais tempo. Eu precisei de mais tempo do que a quarentena ali. Porque eu falei, eu ainda eu tava muito cansada, eu ficava muito tempo tirando leite, como a gente falou. Eu falei, eu ainda tô tentando me reencontrar. Eu não senti tanto puerpério, mas ao mesmo tempo eu precisei de um tempo assim... Amor, me acolha, me abrace, mas me espere. E ele me deu esse tempo, assim, e passa. Então, é importante o diálogo, porque senão ele não saberia o que estaria acontecendo, acharia que é pessoal com ele, não, em momento nenhum foi. Só que eu falei, eu tô me entendendo, eu tô com 2 filhas, uma chora, a outra precisa mamar, a outra... Eu não tô conseguindo pensar nisso, eu não tô conseguindo focar e pensar, eu não tô com tesão, eu não tô... Então, assim, dá um tempinho a mais. E fomos encontrando esse tempo e aí tudo aconteceu. E aí depois quando começa a conseguir deixar a criança pra sair, né? O casal ter... A gente ainda não teve, amor. O nosso jantar, só nós dois. Vai chegar lá. Vamos chegar nesse momento. Força e fé, força, foco, vamos lá. 3 meninas, deixa com ele. 3 meninas causando. Já pensou? 2 lá? Uma é como é que é? Uma é pouco, 2 é bom, 3 já é demais. Eu acho que 3 é demais mesmo. Por enquanto estamos Tá bom, né? estagnamos. Não cortamos, mas... Como que vocês sentiram com a mudança do casal, assim? Foi... Mudou, sim, mudou. bastante, A gente né? tá, eu digo que a gente tá começando a enxergar uma luz no fim do túnel agora, assim, A gente tava sabe? no túnel obscuro. Ele sabe quando você tem 10 km pela frente? Você Bem entrou e duro. falou, rapaz, Que só vê as luzinhas, assim, não sabe o que tá vindo. Se é um caminhão, se são 2 motos. Porque assim, já muda na gravidez. Sim. Já. muda. Sim, muda. É lógico que pra cada mulher é de um jeito, mas muda. Não é mais a mesma coisa. E Mas aí, é legal. mas é Na bacana. gravidez é legal. É estranho e é legal. É Tudo tem
seu lado positivo. Tudo tem seu lado. É que a gente passou por muita coisa na que a gravidez, né? gravidez foi tipo, foda. pra mim, o começo eu tinha muito medo. Apesar de pode... Sei lá, a nossa cabeça nos trava. Aham. Tá E aí, pensando quando ali, eu né? fiquei numa fase mais de boa, ele tava passando por muita coisa com a mãe dele, internado e certo. tudo. Então, ele não tinha cabeça e nem tempo, né? Então, a gente viveu fases muito assim... Sim, o bem finalzinho da contraditórias. gravidez, que já quase não podia mais. É o que deu. Aí foi. Mas, no final é legal. É legal. fica Não, e tem a diferente. expectativa, você sabe, daqui a pouco vai ter um bebê, então vamos Tem que aproveitar. aproveitar. Tipo, tem que ser agora. Quando será que vem, né? Você não doido, sabe. muito doido. E aí o começo, assim, demorou bastante. A quarentena, tudo. Mas aí depois eu tinha muita dor. Mesmo eu achava que não, por não ter tido Não, cesárea, sim. né? Então eu pensava Sim. que não ia. Mas sim, eu tive. Eu não sabia, não imaginei que teria. Então, eu nunca imaginei também, mas eu tive por um período, assim, aí demorou um tempo pra passar. Então era meio desconfortável, sabe? E aí a partir do momento que foi assim, opa, não tá mais desconfortável. Aí eu, opa! Ui, voltou a ser bom! O pai tá on! O pai tá on, a mãe tá on. O pai e a mãe tá on. Vamos lá! Agora é curioso, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu lembro, nas duas vezes, as pessoas, se você encontra pessoas que já estavam com filhos em outras fases, falavam, não, mas tem que tirar um tempo pro casal, tem que não sei o que, continua namorando, continua... E eu ficava... Ué. Tá, será? Será que o problema tá em mim? Porque existem, assim, a pessoa que tem um bebê de 1 mês é um casal. Quando tem um bebê de 6 meses, é outro. De 1 ano, então, às vezes a gente se cobre... E a memória é curta. A gente já esquece, fala, não, é fácil. Esquece, Não, então Já, você você tem não que esqueceu. ouvir tudo que você tá ouvindo aí na sua casa, é isso. Dependendo da fase em que você tá, vai ser diferente. Então, se o pessoal fala, não deixem de sair. Sim, vocês não podem deixar de sair, mas se ainda não deu, Dê seu tempo. tá tudo certo. né? Vai chegar o momento em que vocês vão falar, cara, agora a gente consegue, a gente sai uma vez por mês, daqui a pouco vocês vão falar, nossa. Tem gente que tem filhos de 12 anos e fala, nossa, meus filhos eu saio uma vez por semana, eu tô boa, saindo. tal, né? É Uma isso. coisa que eu aprendi com a maternidade é que, cara, não tem manual. É um negócio não assim. Infelizmente, Cada coisa acontece, cada E cada mãe, semana cada muda. pai, cada filho. Cara, isso é imprevisível. Então, mas eu tô benzaço, beleza. Nossa, a Gigi começou a dormir à noite. Eu falei, nossa, cara, tranquilo. Eu via todo mundo falando, caos, não sei o que, você não vai dormir. Eu falava, Mas é que a amor, gente deu sorte amor, o que tá também. acontecendo? Vamos falar baixinho pra ninguém escutar. Mas ela dormiu Exato, 8, 9 nem fala horas. Porque Entendeu? pode mudar. Pode. Não, aí... O pediatra eu fala isso vi- toda hora. Então, mas pode ser que mude. Aí começou a rotina mudar dela um pouco pode a mudar. Eu falei, a Mavi "Ih, dormia mano." maravilhosamente bem. Aí, de repente, começou a acordar toda madrugada. Aí você fala, caraca, e vai, é um organismo vivo, né? Vai mudando exato. conforme o dia vai, o tempo Não vai tem passando. regra, não tem não tem regra muita nenhuma, regra. nenhuma. tem. E é muito louco isso. Mas Por favor. Mas uma coisa até que a minha mãe falou aqui quando ela veio, né? Ela falou assim, não esqueça que o casal existe, né? Por mais que às vezes é difícil encontrar um momento, uma rotina, mas ela falou isso, ela falou assim, os filhos um dia crescem e vão embora. Eu achei Quem que vai lindo. estar com você no futuro, né? E a Tassi, quando veio aqui, ela falou também, ela falou assim, que teve um dia que o Fê chegou e deu um chocolate pra Alicia, que acho que ela ainda não tinha a Lana. E ele sempre fazia isso pra ela, pra Tassi. Aí a Tassi falou, cadê o meu? Aí ele parou assim, tipo, eu trouxe só pra ela. Ela falou, olha, ela vai crescer e um dia ela vai embora. Quem vai estar do seu lado sou eu. Então, não é que não é pra fazer pra ela, mas não esqueça de mim também. Vocês têm que... É bem isso. Não pode fazer só pro filho, né? Porque às vezes a Maeli. gente se perde um pouco nessa Sim. questão do filho, do relacionamento. Total. A Maeli às vezes pergunta... Quem é a primeira? Quem é o primeiro da sua lista? sua lista, tipo, de prioridades? Às vezes eu falo, é a mamãe. Ela fecha a cara e fica brava. Ela fica... Mas não tem jeito. Se não existisse o relacionamento do papai e da mamãe, você nem teria aparecido por aqui, tá? Você teria ainda lá com o papai do céu. Aí ela... fica triste. Mas eu falei, mas é isso. Não vem tentar mudar a minha prioridade. Ela é primeira. Sim. É uma coisa que, né? Por você ver um serzinho pequenininho, não tem como você não dar Não, claro. atenção e tudo Sim. mais. Mas assim, é primeiro ela.
Tipo, não tem que ser. Isso é uma coisa bem legal que você tá falando, porque às vezes, pelo menos eu vivenciei agora, né, recente, na maternidade, gestação, gravidez, quando nasce, cara, vamos visitar, e a Gigi? Cara, peraí, e a mãe? O bebê. Total. E a mãe? Aconteceu isso com a minha prima, a Gigi, eu ficava, ninguém vai me ver. Aconteceu isso com a minha prima, ela falava pra mim, aí eu vi com a Fabi, fala, caraca, tá acontecendo comigo dentro de casa, entendeu? Vai visitar e é muito legal isso que você fala, até ficar uma dica pra galera que tá escutando e assistindo a gente, é importantíssimo, cara. Pode falar a palavra? Pode. É foda. E muda muito radical, porque quando você tá grávida... É tudo você. Endeusada, mão na barriga, tira foto, não sei o quê. E aí, do dia pra noite, você as pessoas estão ali com a sua criança no colo e nem olham pra você, né? É muito louco. Não, e até mensagem. E meus pais são super presentes na nossa vida. E a minha mãe, às vezes eu ligava, eles queriam... Ai, cadê as meninas? Eles esqueciam de perguntar se eu tava bem. Às vezes eu já ligava com a câmera nelas e eles falavam com elas e desligavam e eu falava, eles nem perceberam que eu não apareci. Teve um momento que sumiu. Aí um dia eu falei, gente, olha só, sou filha de vocês ainda, tá? Vocês podem... Ai, me desculpa, assim, não, a gente ama. Como é que você tá? Eu sei que eles amam, nunca duvidei disso. Mas às vezes a gente precisa de uma atençãozinha. E não apenas de pais, mas de todo mundo, né? Tipo, cara, pergunta como tá a mãe. Né? A mãe tá passando por mudanças bizarras na vida inteira. E é difícil também passar por todas essas mudanças. Não só hormonais, físicas, mas de vida, o trabalho, tudo muda. Então, é tão bom quando alguém fala, você tá bem? Você... Primeiro você. E aí eu acho que o marido, aí voltando pra Dia dos Namorados e tudo mais, eu acho que o marido, o pai... é o responsável por cuidar, principal por cuidar da esposa da mãe. Sim. Porque senão, quem vai lembrar? As pessoas, e óbvio, né? Se a gente tiver uma rede de apoio, a gente tem rede de apoio distante, né? Meus pais, meu pai é falecido, mas minha mãe e meu pai moravam no Nordeste, a mãe dela no Sul. Quem é que vem pra dar uma mão pra gente poder ter um momento só nosso? Não tinha. Mas mesmo assim, eu nunca abandonei a Naomi, a minha esposa, a minha amante, assim, sabe? Porque ele é melhor nisso do que eu, né? Com as meninas eu acabo me perdendo, mas às vezes ele fala. Mas eu não cobro demais, porque se você cobrar demais, a carga mental que a mãe tem é muito maior do que a do pai. Muito, cara. Então, assim, o que eu tento fazer, eu tento minimizar a carga dela, fazendo o que eu tenho que fazer para que ela não tenha uma sobrecarga e dar atenção pra mulher. Sempre tentar buscar essa mulher de novo. Vem. E depois vai natural. Acho que isso é o mais importante, assim, pras mamães e pros papais de plantão aí. Arrasou! Salva de palmas. Show, mas cara, tem muita mas gente é verdade. que fala, né, que quando nasce a mãe, é a mãe da mãe que vai cuidar ali, assim. Só que eu acho que depende muito. Pra mim, foi o Leandro, assim, que teve esse olhar pra mim e não só pra Gigi. Só que, lógico, né, que teve naquele momento pai, criança, mas foi mais, assim, ele e a minha irmã, que eu acho que ela se viu ali numa situação de, cara, eu vou passar por isso, e também deu essa atenção mais pra mim. Porque de resto foi basicamente assim... e você ficava assim, tipo... Se eu nem estiver aqui, ninguém vai nem perceber, não, e ao mesmo tempo, né, Fabi? Você quer que as pessoas deem atenção pra sua filha. Não é que não quero, exato, né? Exato. Só que eu tô aqui, gente. Oi? A menina não nasceu do nada, né? O pai tá acostumado a não ter atenção, né? Pai, marido, quando você vai casar, não sei se você casou... É a noiva. Na gravidez é a mãe. Eu sou coadjuvante e eu tô feliz de ser coadjuvante. Eu quero ganhar um troféu de coadjuvante. Quantas mil pessoas foram com você provar seu terno? Cara, comigo fui eu. Eu mesmo. E eu ia lá, né? E mas ficou legal. E ficou bom. Show de bola. Coloca o alfinete aqui e não vai. Ai, gente, foi muito bom. Pena que não dá pra durar mais essa conversa. Tá faltando tempo, gente. Tá faltando quem sabe, tempo. no futuro a gente faz outras vezes, outros assuntos. Com Ainda tem muita coisa pra rolar. Amei demais. E é isso, vontade de falar mais, de falar estar aqui. mais, Nossa, conversar amei. mais. Tem muita coisa, tem muito assunto ainda que a gente pode conversar. Mas muito obrigada pela participação de vocês dois. Um feliz Dia dos Namorados pra vocês. Comemorem. A gente vai tentar, né? Vamos tentar. Comemorar. Tem que comemorar. Bora. Que seja uma florzinha, um beijinho, um drinkzinho, acabou. Tem que comemorar. Hoje vai ligar babá eletrônica em casa, hein? Vamos fechar a porta, pegar essa dica do André aí, ó. Colocar a cômoda, a televisão na frente, amarra um fio, coloca uma trinca. Não anda, amor. Então aproveita que ela não anda ainda. Ah, é verdade, imagina. Ele tá pensando que a criança tem 10 anos. Então.
Ai, gente, é isso. O papo foi muito gostoso. Acabamos de conversar com a Naomi Goldoni e com o André. Eu quero desejar um feliz Dia dos Namorados pra todo mundo. Esse foi mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Segue a gente em todas as redes sociais. Vou deixar link aí na descrição. E quem tá nos acompanhando por áudio, tem o nosso Instagram, que é o Vida de Mãe Podcast. Beijo. Arrasou, um beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.